louvando ao Senhor, vendo os nossos filhos servindo a Deus, e que o teu coração possa sempre exaltar esse Deus maravilhoso. Momento de cânticos, momento de adoração é tão bom, e o momento da palavra, nós cremos, é melhor ainda. Quando esta palavra toca em nosso coração, vinda de Deus, que não seja algo minha ou da minha cabeça, mas que seja de Deus para nós, para abençoar as nossas vidas, para que nós sejamos tocados pelo poder do Senhor, para que nós sejamos santos na presença do Senhor. E hoje nós queremos compartilhar desta palavra no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Peço que você abra, por favor, Gálatas capítulo 5. É um texto que muitos conhecem e que nós seremos abençoados nessa noite com esta palavra. Todos encontraram? Misericórdia aí, amém? Aproveitando também para agradecer a presença dos nossos convidados que estão conosco, que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Hoje é um culto festivo também, que nós teremos batismo e profissão de fé, já adiantando, né? Começando já esse momento de batismo, no mês que vem nós teremos mais batismos, e para nossa igreja isso é uma grande bênção, irmãos, ver esses irmãos servindo ao Senhor, amando ao Senhor, que alegria, que o seu coração se alegre também conosco, porque Deus tem nos abençoado, e nós possamos servir esse Deus cada vez mais, em nome de Jesus. Versos 16 e o verso 17, diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Feche os seus olhos, oremos. Deus amado e Deus todo-poderoso, nós pedimos ao Senhor que na Tua graça, fale ao nosso coração, ó Deus, nos ensine, ó Deus, a Tua palavra, nos ensine, ó Deus, a Te amar, a Te servir, nos ensine, ó Deus, cada vez mais, a fazer aquilo que o Senhor nos manda, nos ordena, e que nós possamos, ó Deus, ser cheios da presença do Teu Santo Espírito, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos amados, hoje nós queremos falar sobre como colocar na presença de Deus toda a nossa vida, para que Ele controle cada área da nossa vida. Perder o controle da nossa vida, para que Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, venha de fato nos controlar. Isso é algo maravilhoso. Eu espero que você consiga entender esse ponto, este tema. Via de regra, porque todos nós gostamos de manter o controle das coisas. Nós queremos estar dominando a situação. Nós queremos que as coisas não fujam do nosso controle. Nós temos às vezes até uma obsessão por determinadas situações da nossa vida, que tem que ser desse jeito que eu quero, da forma como eu pensei, da forma como eu planejei, e às vezes a gente não admite que seja de maneira diferente, mas de repente vem a palavra de Deus, e toca em nosso coração e nos diz: perca o controle da sua vida e entregue o controle da sua vida nas minhas mãos. Eu me lembro do apóstolo Paulo, tentando manter o controle da sua vida como perseguidor da igreja, nessa época ainda conhecido como Saulo de Tarso. Ele respirava ameaças contra a igreja. Ele então pega as ordens ali do Sinédrio e vai para outro país, para que ali pudesse perseguir os cristãos que estavam ali, mas no caminho ele tem um encontro com Deus. No caminho, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo invade ali de tal maneira, e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versos 14 e 15, é o único momento que ele acrescenta uma outra frase que Jesus Cristo disse para ele: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Pastor, o que é isso?
É como se Jesus estivesse dizendo: por que que você ainda insiste em manter o controle da sua vida? Eu quero que você pare de lutar contra mim. É como se Jesus estivesse dizendo para ele naquele momento. E eu faço essa pergunta para você nessa noite: será que porventura você não se acha lutando contra Deus, tentando resistir à palavra de Deus, tentando fazer a tua própria vontade, estar no controle de todas as coisas? Meus amados irmãos, nós precisamos refletir sobre isso, para não sermos pegos tentando resistir a Deus, tentando lutar contra Deus. Nós precisamos servir ao Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja na Galácia, uma região ali que compunha Antioquia da Psídia, Listra, Icônio, várias cidades, onde Paulo havia passado na sua primeira viagem missionária, uma região mais próxima de Israel e, consequentemente, mais suscetível às influências dos judeus. E o que os judeus estavam fazendo naquela região? Os judeus estavam colocando na mente dos crentes da Galácia que era necessário fazer a circuncisão, que era necessário continuar guardando o sábado, que era necessário continuar guardando as festas judaicas, que não adiantava só entregar a vida para Jesus, era necessário que eles assim também pudessem proceder. Então o apóstolo Paulo começa a escrever para esses irmãos, preocupados, porque muitos estavam ouvindo estas coisas. Paulo se preocupa com essa situação, escreve a eles, meus irmãos, para alertá-los desse perigo, e também aproveita para falar a respeito das coisas que guerreiam contra o cristão, daquilo que está vindo contra o cristão. Nós sabemos que existe pelo menos 3 grandes inimigos, os nossos inimigos. Primeiro, quero destacar aqui, no Evangelho de João, quando Jesus Cristo disse que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Nós temos uma grande luta contra Satanás, porque o objetivo dele é matar, roubar, destruir, aniquilar, envergonhar os filhos de Deus, prejudicá-los. Então sim, nós temos uma luta contra o diabo. Mas também lá na parábola do semeador, Jesus vai nos dizer que a semente caiu na beira do caminho, caiu entre os espinhos, caiu em solo rochoso. E essas sementes que caíram ali, elas começaram a nascer, mas de repente, ou porque o sol estava muito forte, ou porque não tinha terra suficiente, elas morreram. E quando Jesus vai explicar por que elas morreram, 2 dessas sementes, Jesus diz o seguinte: olha, porque eles não suportaram a pressão do mundo, que vinha contra ele, as tribulações, e também não suportaram a beleza do mundo, as tentações do mundo, de tal maneira que sucumbiram à fascinação do mundo. Então o segundo grande inimigo que nós temos é o mundo, as suas fascinações, os seus pecados, os seus atrativos, para nos distanciar de Deus. Mas nós também temos um terceiro e terrível inimigo, e esse não é externo, esse é externo, é dentro de nós, está nesse texto aqui. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A concupiscência, essa palavra que é até difícil de falar, concupiscência, é na verdade desejo, a vontade que emana da natureza do homem, ou seja, algo que vem de dentro do nosso coração, porque como nós sabemos, o ser humano caiu em pecado. O ser humano caiu em pecado, e lá, desde aquela época, o pecado mancha o coração do ser humano. Deus diz para Caim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim conseguiu dominar o desejo? Não. Aquele desejo latente nele foi tão forte, que ele foi capaz de assassinar o seu próprio irmão Abel. E desde então, todos nós temos lutado contra
os desejos pecaminosos que estão dentro do nosso coração, que são muitas vezes potencializados pelo mundo e por Satanás. Mas às vezes nem o mundo nem Satanás tem nada a ver com isso. O problema é o nosso coração mesmo, que é corrupto, que é mau, que está longe de Deus, que é rebelde contra Deus, que não quer saber das coisas de Deus, quer saber só da satisfação pessoal a todo custo, mesmo que isso signifique passar por cima das pessoas. Portanto, meus irmãos, para que nós possamos vencer essa batalha contra essa natureza pecaminosa, nós precisamos perder o controle. Por isso o tema nosso é perca o controle. Que Jesus Cristo controle a sua vida, que o Espírito Santo controle a sua vida, e para que isso possa acontecer, primeiro ele nos diz aqui, digo porém, andai no Espírito, obedeça a palavra do Senhor, é ordem de Deus para nós, você precisa andar no Espírito. Como que nós podemos ganhar esta guerra contra algo que faz parte da nossa natureza? Não tem como eu arrancar o meu coração. Essa é a minha natureza humana caída, que só será totalmente restaurada lá no novo céu e na nova terra. Só será restaurado por completo no reino de Deus, mas aqui nós precisamos fazer com que essa natureza morra. E como se faz isso? Andando no Espírito. E andar aqui, o verbo usado aqui, diz esse movimento, essa ação, onde eu não posso ficar estático, eu preciso caminhar no Espírito. Eu preciso estar disposto a ouvir a voz do Espírito, em cada atitude que eu for fazer, em cada decisão que eu for tomar. Então eu preciso obedecer à voz do Senhor, para que os desejos que estão dentro do meu coração, não venham a falar mais alto, do que a vontade do Senhor, do que a vontade de Deus. Uma pessoa, alguém, sempre tenta, dentro daquilo que ele planeja, fazer aquilo que ele acha bom, que ele acha justo. Mas mesmo tentando fazer aquilo que ele acha justo, no final das contas, se ele for fazer por si mesmo, pela sua própria força, ele não consegue. E nós temos tantos exemplos na Bíblia, de pessoas que tentaram pela sua própria força, do seu jeito, e caíram. O próprio apóstolo Paulo, falando a respeito dessa luta interna que existe ali entre o judeu devoto, com aquele judeu que não queria ser seguidor das coisas de Cristo. Ele diz, há uma luta interna, porque eu desejo fazer aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, mas eu não consigo. Não consegue porque não foi feita uma operação de transformação no seu coração. Ele ainda não anda verdadeiramente no Espírito do Senhor. Mas nós cremos, irmãos, que a partir do momento que esta pessoa entrega o controle da sua vida para o Espírito Santo, aí sim, ele vai conseguir andar. Aí sim, ele vai conseguir tomar as decisões certas, que agradam verdadeiramente ao Senhor. Então nós precisamos entender que aquilo que ele está dizendo, digo porém andai no Espírito, significa que eu preciso buscar as coisas de Deus, para que as coisas do Pai, o Espírito Santo, venha suprimir os meus próprios desejos naturais, caídos, pecaminosos. Eu preciso buscar a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo para me dar força, para me ensinar, como que eu posso conseguir? Lá em João, capítulo 3, interessante a forma como João aborda, apenas o Evangelho de João coloca o encontro de Jesus com Nicodemos, um fariseu, do alto escalão da seita mais religiosa daquela época. Ele vai ter com Jesus à noite, e Jesus então começa a confrontá-lo,
dizendo: olha, é necessário nascer de novo. Para resumir a história, no final ele não entende nada. Jesus até critica: como que você, sendo mestre, doutor, conhecedor, não consegue entender as coisas mais básicas? Então a nossa conversa para por aqui, porque se eu for falar a respeito das coisas espirituais, celestiais, aí que você não vai entender mesmo. Porque o coração dele, os olhos dele estavam fechados para entender as coisas de Deus. Mas, meus amados irmãos, Jesus colocou ali de uma forma bem clara, que é necessário que haja um novo nascimento, que é necessário que haja uma transformação dentro do nosso coração. Um novo nascimento produz uma mudança na nossa natureza, com a capacidade de reverberar em todas as atitudes, em todas as situações da nossa vida. E para deixar isso de uma forma mais clara para os leitores, João, então, no capítulo seguinte, capítulo 4, ele vai contar a história de uma mulher. Veja a diferença. De um lado, capítulo 3, um homem instruído, zeloso, religioso, inteligente, rico, capaz. Aos olhos humanos, a pessoa perfeita, então, para entender os propósitos de Deus. Mas no capítulo seguinte, capítulo 4, uma mulher rejeitada pela sociedade, com um passado impuro, com uma história que nem ela conseguia falar direito, com todas as características de alguém que não seria alcançado por Deus. Ela entende a mensagem, ela compreende aquela mensagem, ela deixa o cântaro vazio, ela vai à cidade, e ela traz as pessoas, falando: este é o Messias. Eu creio, eu não tenho todos os elementos para provar, mas eu creio que ele é o Messias. Esta mulher entende, esta mulher passa pelo novo nascimento, porque esta obra é espiritual, e João quer deixar isso bem claro, dizendo: olha, aqueles que eram mais entendidos, não souberam nada, ao passo que os simples compreenderam pelos olhos da fé, de tal maneira, meus irmãos, que quando nós nos entregamos à vontade superior, à vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós conseguimos fazer a vontade do Senhor, nós conseguimos compreender a vontade do Senhor. Lembra do apóstolo Paulo? Quando Jesus diz para ele: olha, por que você está recalcitrando contra os aguilhões? Provavelmente um tipo de um ditado, de um palavreado que era muito comum naquela região. Porque a ideia do animal que está ali tentando forçar contra aquilo que amarra ele. Então, quanto mais ele força, mais o laço aperta e mais ele sofre, e ele está tentando. Por que você faz isso? Por que você resiste ao Espírito Santo de Deus? Não faça isso, não resista ao Espírito Santo de Deus. Reconheça que é a vontade de Deus que você precisa seguir. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que nós abordamos aqui é que para nós perdermos o controle, para que o Espírito Santo controle a nossa vida, nós precisamos andar no Espírito. Mas também precisamos nos libertar do pacifismo. E o que é isso, pastor? Pacifismo. Veja o verso seguinte, quando ele diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Estamos em guerra, e aparentemente estaremos em guerra até o último dia. O verbo aqui, usado, militar, do verbo lutar, o verbo grego agonizomai, que traz a ideia de lutar intensamente, algo que parece que não para, entrar em conflito e até mesmo agonizar nessa luta. Demonstra que esse conflito vai ser constante. Ele descreve uma batalha do nosso coração, da nossa mente, para que o Espírito Santo domine sobre nós, porque se ele não dominar sobre nós, a carne vai sobressair, os desejos da carne vão sobressair,
e eu não irei conseguir realizar a vontade de Deus. Então o pacifismo é aquela ideia de que, mas por que eu sofro tanto, eu tento e não consigo, quando é que essa luta vai acabar, quando é que eu vou vencer, quando é que eu vou conseguir dominar a carne, quando é que eu vou conseguir realmente vencer a luta contra o pecado? E eu te digo, lá no céu, quando Cristo voltar, quando você for transformado num estalar de dedos, aí sim, mas até lá, eu não garanto. A natureza pecaminosa, que nós teremos até o último dia da nossa vida, vai estar sempre ali. Se você escorregar, ela domina. Se você fechar os olhos, ela invade. Se você der bobeira, o pecado vem, o pecado chega. E se ele chegar, ele causa uma destruição, ele causa um mal terrível. Meus amados, nós precisamos manter sempre a nossa vigilância contra algo que está aqui dentro, no nosso coração, que não quer obedecer a Deus, que não quer servir a Deus, que não quer se reverenciar a Deus, quer assumir o controle, quer mandar em nós de todos os jeitos, de todas as formas. Então nós temos que entender que haverá sempre uma luta, porque a carne milita, luta contra o espírito, e o espírito está lutando contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, quando nós lemos esse versículo, ele está dizendo, olha, você deve buscar o auxílio do Espírito Santo, para que você não faça aquilo que seja do vosso querer, do teu querer, daquilo que está no teu coração, via de regra, mal, pecaminoso. Então nós precisamos buscar ao Senhor, para entender que sim, essa luta vai ser constante, e vai ser até o último dia. E por fim, perca o controle, deixe-se guiar pelo Espírito Santo, deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Ele diz, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O seu querer é ser contra Deus, é renunciar a Deus, é ter o controle da sua vida. Mas o que nós estamos dizendo aqui, com base nesse texto, é que você precisa lutar pelo Espírito Santo do Senhor na sua vida, para que você não faça o seu querer, mas você faça o querer de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida. Entenda isso, é o tempo todo. E nessa luta nós precisamos entender que a qualquer momento o mal pode vir, se nós bobearmos. Às vezes muitos acidentes ocorrem por excesso de confiança, né? Não, tá bom, aqui está tranquilo, eu estou dominando a situação, e acelera. Alguns são imprudentes mesmo. Mas, às vezes acidentes vêm por excesso de confiança. De repente, algo que não se pensava acontece, e ali o estrago está feito. Então Paulo está nos dizendo que nós precisamos entregar o controle da nossa vida para o Espírito Santo, e a carne não terá domínio sobre nós. Meus amados irmãos, a gente precisa fazer isso todos os dias. É algo diário, é algo constante, é algo que exige de nós que nós possamos lutar contra os desejos da carne. Mas talvez alguns aqui mais novos ainda estejam se perguntando, pastor, mas que carne é essa? É aquela carne lá do açougue? Não, são os desejos do coração. Carne aqui é a vontade da natureza humana, algo que a Bíblia também chama de paixões humanas, desejos incontidos do coração humano. Então essa mensagem é para aqueles que precisam entregar o controle da sua vida para Jesus, para o Espírito Santo, de tal maneira que, quando você chegar em casa, coloque logo um lembrete, aqui está um homem, uma mulher que perdeu o controle. Quem controla a vida agora é o Espírito Santo. Faça isso no seu trabalho também, até na igreja, né? No lazer, no futebol.
perca o controle, entregue o controle da sua vida para o Espírito Santo, para que Ele possa comandar todas as suas decisões, toda a sua vontade de fato e de verdade. E às vezes a gente precisa parar de colocar a culpa no diabo, né? Tem hora que o diabo não aguenta, fala, não, mas não tem nada a ver com isso não, é você mesmo. É você que deseja o mal, é você que está fazendo essas decisões erradas, é você que está causando isso, é você que está sofrendo, são suas decisões que estão fazendo com que você está sofrendo desse jeito. Pastor, mas como que é isso? Como que eu faço para me libertar dessa situação? A única forma é clamar pelo Espírito Santo do Senhor na tua vida, porque essa natureza humana nossa é caída, é pecaminosa, e nós necessitamos da operação do Espírito Santo em nós, para abrir os nossos olhos, para nos ensinar a enxergar a Cristo, a Deus. Alguns falam assim, às vezes até negativamente, nesses crentes parece que não cansa de ir na igreja, todo domingo tem que ir na igreja, alguns vão todos os dias, mas é porque a nossa luta contra o inimigo é todos os dias, a nossa luta contra o mundo é todos os dias, e principalmente a nossa luta contra os nossos desejos pecaminosos são todos os dias. Então todos os dias eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso jejuar. É claro que todos os dias fica meio difícil, né? Porque senão já nem estaríamos aqui. Mas faça o propósito com o Senhor num sábado, num domingo, pelo menos uma vez por mês, comece, inicie. E você certamente vai sentir a mão de Deus, o poder de Deus, mostrando o quanto isso te ajuda a fortalecer espiritualmente, para que dia a dia você diga não para os seus desejos, para as suas paixões, e sim para Deus, e sim para Deus. Portanto, irmãos, às vezes a gente teme perder o controle, mas hoje Deus te trouxe aqui, para que você perca o controle da sua vida, e coloque o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para isso, para que você pudesse entender esta realidade, primeiro obedecendo a ordem de andar no Espírito Santo, segundo nos libertando dessa ideia de que, eu estou querendo paz, guerra, luta, vai ter sempre contra a carne, aprenda a entender que isso é constante. E terceiro, deixe-se guiar pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Lembra de João capítulo 3, capítulo 4, como que o apóstolo, ao relatar essa história, mostra de uma maneira clara, a história de duas pessoas, com dois finais totalmente diferentes. Qual será a sua história? Qual deles mais você se assemelha? Será que você se assemelha com aquele religioso, que ia no templo, que ia na igreja todos os domingos, mas que não havia entregado o controle da sua vida para Jesus? Ou você se assemelha com aquela pessoa que de repente tropeçou e caiu aqui dentro, nem estava esperando, talvez o seu plano era outro, de estar em outro lugar no dia de hoje, mas de repente Deus te trouxe aqui, para ouvir essa palavra, para incomodar o teu coração, para que você fizesse como a mulher samaritana, entregasse a sua vida para o Senhor Jesus, e você vai sair daqui, e na próxima semana, você vai trazer um convidado, você vai trazer um amigo, é essa tarefa, é essa nossa atitude agora, como fez a mulher samaritana. Ela saiu, ela foi buscar mais, e ela trouxe parte da cidade, de tal maneira que as pessoas já diziam para ela, olha, você não precisa mais dar o testemunho, porque nós mesmos temos visto e crido que Ele é o Messias, Filho de Deus. Às vezes, meus irmãos, eu falo uma crítica para nós presbiterianos, nós ouvimos a palavra, gostamos da palavra, ela é tão bonita, mas nos comportamos como Nicodemos. Fica por isso mesmo, e no próximo domingo a gente se vê aqui, nesse mesmo lugar. E nós precisamos ser mais mulheres samaritanas, que vão e querem compartilhar essa mensagem para todas as pessoas, que estão no seu radar ali, de relacionamento, de amizades, de levar a palavra do Senhor até elas, estar incomodado para que cada uma delas
entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E por fim, lá no versículo de número 24, o apóstolo Paulo vai dizer: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Você é de Cristo Jesus? Você crucificou a carne com as suas paixões e desejos? Você quer fazer isso nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Gostaria que você se colocasse em pé. Aqueles que querem crucificar a carne com as suas paixões, aqueles que já fizeram isso, mas necessitam da graça, do amor do Senhor todos os dias, para que o Senhor Jesus te ajude, para que você dê mais um passo na sua vida cristã, para que você se fortaleça, para que você receba o Espírito Santo do Senhor. E se você entende que você precisa entregar a tua vida, todo o teu caminho ao Senhor, numa nova caminhada, numa nova jornada de vida, depois de tudo que cantamos aqui, tudo que ouvimos, eu quero te convidar a um passo de fé aqui à frente, onde você esteja entregando a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu quero perder o controle da minha vida, eu quero que o Senhor controle a minha vida, me ajude. A igreja esteja em oração, clamando por isso. Senhor, tenho andado por caminhos tortuosos, caminhos errados, caminhos falsos, buscando minha própria vontade, mas hoje eu reconheço que eu preciso perder o controle da minha vida, para que o Senhor me controle por completo. Eu quero andar no Teu Santo Espírito, eu quero vencer os desejos da carne que estão dentro do meu coração e são tão fortes, tão irresistíveis, que por mim mesmo eu não consigo. Alguém gostaria nessa noite de tomar essa decisão com alegria no coração, sem incomodar com quem está vendo? Vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida, de uma maneira especial, para que o poder do Espírito Santo venha te libertar. Eu quero te convidar mais uma vez, o convite do nosso Senhor Jesus, para que você abandone o controle da sua vida, para que você deixe que Jesus controle a sua vida, para que você abandone os desejos pecaminosos da sua carne, para que você não continue mais cometendo tantos e tantos pecados que destroem a tua vida, que atrapalha o teu casamento, que atrapalha o relacionamento com os teus pais, que atrapalha a tua vida no serviço, no trabalho e com Deus principalmente. Alguém foi tocado, entendeu que está sendo chamado por Deus para isso neste momento? Que você venha aqui à frente, para manifestar a tua entrega e a certeza de que agora Deus irá controlar totalmente a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor quando alguém reconhece isso, quando uma pessoa reconhece isso. Ela é amada por Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor fará morada nesse coração, nessa vida, que o Senhor irá transformar esta vida. Por isso nós em oração vamos orar agradecendo ao Senhor pelo mover do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas na Tua presença, e a vida, Senhor, destes que aqui vieram à frente, de cada um daqueles que se levantaram no seu banco, e talvez de forma tímida ainda não tiveram coragem de vir aqui à frente. Eu sei que o Senhor é misericordioso para perdoá-los também, e para oferecer a eles a salvação, e para oferecer a eles a transformação que só o Teu Santo Espírito pode fazer, porque de nós mesmos nós temos uma natureza corrompida, pecaminosa, que deseja o mal, que deseja o pecado, que deseja a promiscuidade, as coisas malignas deste mundo. Mas Senhor, nós clamamos ao Senhor: purifica, Senhor, estes corações, lava pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, para que o Deus Todo-Poderoso, para que o Deus maravilhoso nos leve a viver uma vida plena de significado, uma vida cheia do Espírito Santo,
aonde nós não venhamos mais controlar a nossa vida, mas que o Senhor controle todas as áreas da nossa vida, tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos, hoje para todos sempre. Amém. Aleluia.